Uma boa tarde a todos. Nessa tarde, faremos a leitura do relatório prévio do processo de cassação do vereador Juliano Marques de Lacerda. Com... Aí é baixo. Uma boa tarde a todos. Nessa tarde, faremos a leitura do relatório prévio do processo de cassação do vereador Juliano Marques de Lacerda. Com a palavra, o relator Chiquinho do Planalto. Boa tarde, presidente. Obrigado, presidente. Boa tarde, doutor Bernardo, doutor Alessandra, Ivane, o Bruno, o Léo. Já pode dar início? Então, vamos dar início, então, o relatório. Eu vou ler uma parte aqui, depois eu passo uma parte para o presidente dar continuidade no relatório. Pode ser, doutor? Processo de cassação do iniciado Juliano Marques de Lacerda. Denunciante, vereador William Carlos Ferreira Barcelos. Parecer da comissão processante. Relatório. Trata-se do processo de cassação do mandado Juliano Marques de Lacerda, instruído pela Portaria 48/2020, apresentado pelo vereador William Carlos Ferreira Barcelos. A representação narra pedido de cassação por quebra de decoro parlamentar, conforme documento, a folha de 1 a 8. A denúncia foi recebida em 15/7/2020, foi constituída a comissão processante conforme a ata 22ª reunião da ordinária, anexa aos autos. Na data de 20/7/2020, foi realizada a primeira reunião da comissão processante instituída pela Portaria 48/2020, sendo o denunciado notificado através de seu procurador, saindo em defesa intimada para apresentar a defesa prévia no prazo legal. A defesa prévia, bem como documentação anexa, foram juntados aos autos, as folhas. Vindo os autos em seguida para a relatoria e o relatório. Estando o processo de conformidade com a legislação específica, passa-se a manifestação sobre o prosseguimento ou arquivamento da denúncia nos termos do artigo 5º, inciso 3º do Decreto 201 de 67. Fundamentos. Liminar de suspensão e impedimento. A defesa alega suspensão e impedimento do vereador William Carlos Ferreira Barcelos, membro do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, argumentando que o mencionado vereador é autor da presente denúncia. O decreto número 201 de 67 tratou o assunto em seu artigo 5º, inciso 1. Vejamos. O artigo 5º, processo de cassação do mandado de prefeito pela Câmara por infração definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito: se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. A denúncia escrita na infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo. E só votará necessário para completar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. Vou passar para a presidente dar continuidade, por favor.
Em análise ao supramencionado dispositivo, fica claro que se torna impedido de votar e de integrar a comissão processante o vereador na qualidade de denunciante, o que ora ocorre. Nesse sentido, a preliminar suscitada deve prosperar e ainda manifesto pela convocação do suplente do vereador William Carlos Ferreira Barcelos, denunciante, que, a meu ver, encontra-se impedido de votar e integrar comissão processante, de acordo com o dispositivo supramencionado. Recebimento da denúncia. A análise sobre o prosseguimento ou não da denúncia é de natureza político-administrativa. Compete à Câmara de Vereadores processar e julgar os vereadores nos casos de cassação de mandatos em razão de quebra de decoro parlamentar. Salienta-se ainda que o mero prosseguimento da denúncia não corresponde a uma condenação ou atribuição de responsabilidade. Não implica a constatação da materialidade dos fatos, tampouco confere juízo de autoria dos fatos narrados nas denúncias. Em análise prévia da denúncia, constata-se indícios de materialidade e autoria de atos atentatórios de decoro parlamentar, ou seja, há embasamento mínimo indispensável para prosseguimento da denúncia. Não há elementos conclusivos que possa permitir o arquivamento do processo nessa fase. 3. Conclusão. Ante o exposto, manifesto pelo deferimento do pedido liminar de suspeição, impedimento do vereador William Carlos Ferreira Barcelos, e ainda manifesto pela convocação do suplente do vereador William Carlos Ferreira Barcelos, denunciante que, a meu ver, encontra-se impedido de votar e integrar comissão processante, de acordo com o decreto de lei número 201/1967, artigo 5º, inciso 1º. Assim, não havendo vícios formais, opina-se pelo prosseguimento do presente processo de cassação para apuração de suposta quebra de decoro parlamentar pelo vereador Juliano Marques de Lacerda. Nova Serrana, Minas Gerais, 22 de julho de 2020. Vereador Idalino Rodrigues da Silva, relator da comissão processante. Nesse momento, passo a palavra para o doutor Alessandro. Presidenta da comissão e minha eterna presidenta da casa, Terezinha do Salão das Noivas, a qual estendo cumprimento ao vereador Chiquinho do Planalto e também o vereador professor William, e na oportunidade o meu colega de profissão, doutor Bernardo, quem eu tenho sempre o meu respeito. Nessa fase, e o vereador Zé Faquinha, que está aqui para nos presentear com a sua presença. Nessa tarde, nós vamos votar o relatório prévio, vamos por etapa, né? Depois que nós concluímos essa votação, a gente passa para a abertura da instrução. Na abertura da instrução, imagina aqui que a gente vai ter um pouco a discutir com a defesa e o denunciante, mas eu acredito que a gente já vai praticamente aproveitar provas, etc. Só nessa fase inicial aqui, da aprovação do relatório, eu queria destacar que, no relatório apresentado pelo Chiquinho do Planalto, em defesa, eu gostaria da atenção nesse sentido, e denunciante, o relator apresentou a necessidade de convocação do suplente. Tá? Então, é esse ponto aqui que eu queria que ficasse bem claro. Por quê? Veja a... Cadê o... Presta aqui, professor. O artigo 5º do decreto, no inciso 1º,
diz assim, já vou à leitura direta. A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for vereador, que é o caso, fica impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar os atos da acusação. Aí, lá no final do mesmo inciso, diz: será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. Então, na minha leitura, defesa e denunciante, é cristalino a necessidade de a gente convocar o suplente para votação. Mas agora, e também consta no relatório. Então, estou dizendo isso que, se os senhores votarem de acordo com o relatório, vocês podem votar parcialmente, fazer uma emenda, qualquer coisa do tipo. Mas se os senhores votarem de acordo com o relatório, os senhores já vão estar entendendo que há necessidade da convocação do suplente. O que, do ponto de vista jurídico meu, eu entendo que é necessário. Acho que esse é um ponto aí que vocês têm que amadurecer e até mesmo, por que não, fortalecer aqui o debate e ouvir o denunciante e o representante do denunciado. Sugiro que o presidente passe as palavras para as partes para estar fazendo a sustentação nesse sentido. Nesse momento, passa a palavra ao vereador professor William Barcelos. Caros colegas, foi deliberado o parecer? Não. Sendo deliberado o parecer da comissão processante pelo prosseguimento, é cristalino, né, a questão do impedimento. Também acredito que, para dar maior legitimidade aos trabalhos, deve ser sim convocado o suplente, restando ainda o seguinte aspecto, que diante da possível até ausência, uma vez que ele já foi convocado para um outro procedimento nessa casa e não compareceu, não se pode seguir com a lista. Somente a renúncia do suplente é que ensejaria chamar o segundo suplente, somente com a renúncia, né, dele. Mas é um ato legítimo, acredito que ele deve ser convocado. Particularmente não vislumbro perspectiva de que ele venha a comparecer, se ele seguir o mesmo raciocínio da última convocação que foi feita, mas a comissão ela não pode tratar de maneira especulatória, né? Ou seja, o fato dele não ter comparecido em uma outra ocasião não quer dizer que ele não deve ser convocado para as demais. Então, ele deve ser convocado, sim, a compor. A única colocação que eu tenho é justamente nesse aspecto, de que o parecer ele está positivo, é isso mesmo, tem que acontecer, está bem sucinto, e caso a defesa venha abrir mão dos prazos e fazer o aproveitamento de provas, de testemunhos, né, eu manifesto que a concordância desde já. Como eu disse, não apresentei rol de testemunhas, apenas os documentos que orientaram o afastamento do vereador. Então, a minha posição é clara no seguinte aspecto: nós somos uma casa de leis, nesse aspecto nós não podemos tratar as pessoas de maneira diferente. O vereador Juliano ele foi o único que não foi julgado. Como eu já disse em outras ocasiões, compreendo muito bem a situação do vereador, mas não poderia deixar de fazer a denúncia dele, uma vez que eu fiz dos demais, né, baseado aí no princípio da impessoalidade. Então, eu acredito que nós não vamos ter problemas com a defesa, que também já manifestou interesse em levar o processo a julgamento, até para poder colocar um fim a isso. Nós sabemos que foi desgastante para a Câmara Municipal os últimos dias. É lógico que um novo processo vindo a plenário, toda aquela turbulência volta, mas é algo que a gente tem que passar por isso. E como nós temos que passar por isso, eu manifesto que essa situação se torne mais célere possível, para que a gente possa, de fato, acabar com essa história nessa casa. Passa a palavra agora para o doutor Bernardo. Boa tarde, senhora presidente.
Boa tarde, vereador Chiquinho, vereador Walter, vereador William, denunciante, doutor Alessandro. Aqui eu nunca canso de repetir, sempre é afável com as palavras para com a minha pessoa. Novamente acho que eu não mereço, mas agradeço a recíproca, que é extremamente verdadeira. Senhora presidente, nesse momento, a defesa entende, concorda com os termos postos no parecer e com os colocados pelo denunciante, uma vez que a lei diz que o suplente realmente tem que ser convocado. Situação bastante distinta da que ocorreu nas outras comissões, tendo em vista que nessa comissão um vereador é denunciante, o que encarna especificamente a disposição literal do inciso 1 do artigo 5º do Decreto-Lei 201. Mas deixando claro, para que a comissão até registre, se for necessário, que o decreto diz que ele será convocado. Não há uma obrigatoriedade, através do decreto, de se esperar que o suplente compareça espontaneamente para apresentar seu voto. Então, nesse sentido, como o próprio denunciante, professor William, relatou, que em outra comissão ele foi convocado e se recusou a comparecer, então eu peço que essa comissão tenha um pouco de atenção a esse fato e que, de todo modo, não sei se a Câmara faz esse procedimento, mas após a convocação, que seja comunicado ao cartório eleitoral de que a convocação realmente foi feita, para evitarmos que os procedimentos judiciais posteriores, tendo a possibilidade de haver uma decisão favorável ou desfavorável, alguma das partes que se furte a esse dever de querer de judicializar a questão. Então, só para fim de orientação mesmo, doutor Alessandro, a gente solicita que, após a convocação pelos meios legais, seja feita uma comunicação ao cartório eleitoral apenas para fim de averbação, mas no seu teor, a defesa entende que o relatório está de ok, era realmente o que a gente esperava que acontecesse, está sucinto, bastante concatenado, fechado e bem dispositivado, mas a defesa requer que, após o julgamento, após a deliberação do parecer, pela sua aprovação ou não, que a senhora permita à defesa tecer alguns pontos que são atinentes ao início da instrução processual. Perfeitamente. Eu também concordo plenamente, viu, gente, aqui quando diz que o suplente tem que ser convocado, principalmente por ser o vereador atuante, né, que faz parte desse pleito, que fez a denúncia, e agora vamos convocar o suplente e esperamos que dessa vez ele aceite, né, a estar aqui presente e começar já a desempenhar o seu papel, né? Passa a palavra agora para o vereador Chiquinho do Planalto. Como eu já fiz o relatório aqui, né? Eu sou favorável ao prosseguimento, né? E também comum com as palavras do advogado de defesa, que após o parecer ser aprovado, já comunicar o cartório mesmo, para ficar tudo bem documentado, tá? Então, minhas palavras são essas, presidente. Obrigado. Passa a palavra para o vereador Walter. Boa tarde a todos, né? Cheguei meio atrasado aí, mas estava no serviço. Só uma dúvida para mim, doutor Alessandro. O senhor, doutor Bernardo, por que esse suplente vai ser convocado para votar e nas outras comissões não podia? Por causa que o William é o vereador que é denunciante? Eu posso dizer com toda clareza em relação às comissões que eu acompanhei. Das comissões que eu acompanhei, não existiu essa situação. E também acredito que nenhuma outra. O que ocorre, vereador? Quem foi o denunciante dos outros processos foi o partido MDB. E nessa, quem foi o denunciante é o vereador professor William. Então, como a figura denunciante aqui é o vereador, aí, sem sombra de dúvida, encaixa na disposição do inciso 1º do artigo 5º do Decreto-Lei 201/67.
Presidente, pela ordem. Com a palavra, doutor Bernardo. Apenas para fim de ilustração, porque pode ser possível que alguém pegue trecho desta reunião e queira utilizá-la de maneira deturpada a fim de justificar qualquer argumentação posta perante a justiça, como de fato já se tornou público que aconteceu. Conforme o doutor Alessandro ressaltou, o fato em espécie trata especificamente de um vereador como denunciante, enquanto denunciante, né? Porque ele está incorporando o ato de quem acusa. Nas comissões que procederam, aí eu vou me limitar a relatar das comissões das quais eu fui patrono da defesa, tem-se que o impedimento do vereador não se trata pelo ato de ser quem acusa, mas sim um impedimento por interesse na causa. Ele era o maior, ele não poderia contribuir, vamos dizer dessa forma, o vereador suplente, ele não pode contribuir positivamente para uma causa da qual somente ele obterá frutos. Então, esse é um impedimento processual. Nesse caso específico, é dizer que o vereador suplente, ele não pode ajudar a afastar um vereador, sendo que o principal favorecido seria ele. Então, são impedimentos distintos. Há um impedimento processual em razão de interesse, e aqui há um impedimento legal pelo fato de que quem acusa não pode também ser quem julga. Então, nós temos que distinguir essa questão no ordenamento, de que o vereador que ora denuncia, que diz que ele é culpado, ele não pode ser o mesmo que julga se é ou não culpado. Nós temos que delimitar e separar essas questões. Então, a partir do momento que ele veste as roupas de denunciante, de acusador, ele automaticamente se afasta do corpo de julgadores, que porventura seriam seus próprios pares, os vereadores. Só para poder explicar, porque senão alguém pode pegar depois trecho do vídeo e querer deturpar algum entendimento, alguma fala. Então é bom deixar bastante claro. Tá? Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Walter. Só uma dúvida minha aqui, eu não sei se o William estava na comissão, ou se o doutor Alessandro, foi convocado um suplente para vir votar, aquele menino lá, Foi sim. mas foi de Porque era o vereador professor William também, né? Eu era denunciante do Osmar. Era o denunciante. Somente no caso do cartão. Isso. Tá. Não, porque então o vereador William é vereador, ele está vereador, certo, né? Então eu vou acompanhar o relator também. Ok. Eu também acompanho, né? Sou totalmente a favor. O vereador Chiquinho já manifestou. Passa a palavra, então, para o doutor Alessandro. Ok, então nós encerramos essa primeira fase. Agora a gente, para nos contextualizarmos, vamos lá para o inciso 5º do artigo 5º, certo? Aí eu vou pedir a ajuda aqui dos conhecedores, doutor Bernardo, professor William, e da comissão, para mim ver se coaduna com o meu pensamento. Agora a gente inicia o inciso 5º do artigo 5º do decreto. Concluída a instrução, será aberto vista do processo ao denunciado. Perdão. Sim, eu vou lá eu volto para o terceiro. Eu volto para o terceiro. Aí, por isso que é bom ter pessoas que conhecem, a gente está aprendendo. Voltamos para o terceiro.
Decorrido para... Aqui, ó, aí vamos para o final do terceiro. Se a comissão opinar pelo prosseguimento, estamos aqui. Se a comissão opinar pelo prosseguimento, estamos exatamente aqui. O presidente, no caso a Terezinha, a presidenta, designará desde logo o início da instrução. Então, aqui nós iniciamos a instrução. E determinará os atos, diligências e audiências que se fizerem necessários para o depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas. Ok, então agora a gente inicia a instrução. Conforme já dito, até um pouco de forma antecipada, tanto pelo procurador da defesa como denunciante, essa fase de instrução, que é aquela fase que nós já fizemos em outra oportunidade, eu acredito que tanto a defesa quanto o denunciante vão aproveitar. Então, nessa tarde de hoje, se houver interesse das partes, as partes já podem dizer aqui do que elas abrem mão. Caso elas abram mão de praticamente todas as fases da instrução, eu não vejo ilegalidade em, de repente, a gente abrir e já praticamente encerrar a instrução, com base simplesmente em atender os pedidos. Então, aberta a instrução, a defesa vai mencionar o que ela pretende, ao denunciante que pretende, pronto, juntou tudo e concluiu uma instrução. Concluiu a instrução, aí a gente passa para a fase do relatório final. Essa é a minha sugestão. Então, nesse momento, eu passo a palavra ao vereador professor William. Dito, né, isso, procurador, eu entendo que nós temos que ter agora um despacho da presidente declarando aberta a fase de instrução, um ato de ofício, e mais um despacho, caso o patrono aí do denunciado queira, também entenda da mesma maneira, mais um despacho, considerando a economicidade processual, aproveitar todos os atos de instrução da comissão processante, portaria número 27, 2020. Então, todos aqueles atos, todas aquelas diligências, todos aqueles testemunhos, eles seriam aproveitados, encerrando com isso a instrução, uma vez que o denunciante abre mão de produzir provas ou solicitar novas diligências, que não aquelas já contidas no procedimento da comissão processante anterior. Com a palavra o doutor Bernardo. Bem, senhora presidente, eu devo gastar uns 3 a 5 minutos, podem computar. Antes de adentrar essa questão tipicamente da instrução processual... Doutor Bernardo, só para não ter que te interromper durante a sua sustentação, sim, pode ficar à vontade. Porque se não for definida essa questão aqui, talvez o que o senhor vai falar não vai... Não, mas nós vamos definir agora. Não, só para mim pedir a palavra, perdão, doutor, só vai entender o porquê da minha intervenção. A questão que o professor William colocou aqui, eu acho que ele tem razão. No entanto, eu não vejo a necessidade, eu não vejo a ilegalidade de haver esse despacho verbal aí agora. Então, eu não acho necessidade de ter que encerrar essa reunião para dar um despacho, para começar. Então, eu entendo que a senhora falar aí, constando em ato, encerramos a primeira fase, nesse momento eu abro a fase de instrução. Já abrindo a fase de instrução, eu entendo não há necessidade de ser esse despacho posterior. Aí, aberta essa fase de instrução, aí nós vamos para a sua parte, do que o senhor dispensa, a gente conclui. Certo, professor? Encerramos, então, a primeira fase e abre em seguinte a fase de instrução. Perfeito, obrigado, senhora presidente. Iniciada a fase de instrução, vai ser a instrução mais rápida da história, mas a defesa ela vai insistir apenas em relatar à comissão alguns pontos bastante específicos, porque nós trouxemos à comissão uma defesa-alegação.
seria um documento único. Eu iria utilizar a palavra única, mas eu deixei em aberto essa questão. Nós abordamos, em sede de defesa, para que a comissão pudesse debruçar, alguns pontos extremamente importantes que podem elucidar a questão de uma forma extremamente positiva. No primeiro momento, nós vamos salientar novamente de que a obrigação de comparecer à Câmara de meio-dia às 18 é uma obrigação inexistente, tendo em vista que não existe legislação que determine tal fato. Nós já mostramos aqui nessa casa que o artigo 67 é bem enfático ao determinar-se que a atividade do servidor comissionado, no caso o assessor parlamentar e o auxiliar parlamentar, que são cargos de provimento em comissão, eu peço até a doutora Sandra que me corrija se eu estiver errado, a lei diz que eles irão prestar atividade em carga horária não superior a 6 horas, deixando a entender que o horário de trabalho do assessor pode ser definido pelo vereador, que o regula, hierarquicamente superior. No segundo momento, nós trouxemos a esta casa, se eu não me engano, o anexo 1 da defesa, os termos de depoimentos prestados perante a comissão da portaria 027/2020, a qual foi arquivada na última semana. Então, nós juntamos essa prova emprestada, a qual nós requeremos que a presidente, em despacho, pode ser verbal, receba essa prova emprestada. É preciso que a presidente receba esses documentos, pois tratam-se de depoimentos de pessoas que presenciaram, cidadãos que presenciaram ou precisaram do trabalho do assessor. No segundo momento, no anexo 2, nós trouxemos também à comissão, vereador professor William, indicações, projetos de leis, ofícios que foram confeccionados dentro do gabinete do vereador Juliano, mas em contraponto a um depoimento que foi prestado tanto no Ministério Público quanto perante a comissão da portaria 027, que corroboram as alegações do depoente ao dizer que o auxiliar Sérgio trazia a demanda e o gabinete confeccionava. Então, aqueles documentos são as provas cabais de que a demanda chegou e foi sintetizada no gabinete do vereador para se tornar um instrumento público, seja de reclamação, indicação ou projeto de lei. Então, novamente, nós pedimos que a comissão receba esses documentos, o anexo 2. Um terceiro ponto que é extremamente importante ser levado em consideração, eu até vou me permitir trazer aqui um argumento que foi levantado pelo o relator daquela comissão, o vereador Jadir Chanel, que disse que o vereador Juliano tinha que vir a esta casa explicar o porquê que ele combinou, através de telefone, ele combinou com o assessor de passar frente à Câmara. Sendo que a gravação, o vereador Juliano perguntava, você está indo? Então, nós trouxemos a essa comissão o anexo 3, que são todos os laudos médicos, atestados de saúde, os quais o vereador Juliano trouxe para esta casa, pois a sua condição de saúde, ela é existente e pública. Todos os vereadores sabem dessa condição. Ao analisar os documentos, nós percebemos que no mês de fevereiro de 2017, a março de 2017 e abril de 2017, o vereador Juliano participou de uma reunião plenária, tendo comunicado ao presidente da casa, pastor Giovanni, à época, de todas as suas ausências e apresentado atestado médico. Tem nesta casa um pedido de perícia médica junto ao INSS envolvendo o vereador Juliano. Então, muito possivelmente, eu posso dizer que hoje, de maneira bastante segura, que com certeza, quando o vereador Juliano pergunta ao seu assessor se ele está vindo aqui todo dia, não é para combinar, não é para poder deturpar uma realidade fática, não é para poder enganar nenhuma instituição pública ou investigação que porventura exista. Mas é uma simples pergunta de um vereador que estava na sua casa com um problema sério de saúde que todos nós sabemos que ele possui,
já sofreu infarto, já teve AVC. Então, muitas vezes, o vereador Juliano necessitou ausentar desta casa e a única forma que ele tinha de garantir que seus assessores estavam vindo era a confiança que este tinha neles. E quando eles falam, eu estou indo diariamente, a câmera me pega, é sinal de que existe uma câmera aqui que pode comprovar que eu estou vindo trabalhar. Porque não adianta dizer, passa lá todo dia que eu vou. Não, ele falou claramente, ele não disse, vou passar todo dia lá. Ele diz, todos os dias é possível comprovar, pois aquela câmera fica de frente para o gabinete. O que de fato é verdade. Então, novamente, a gente pede que a presidente receba também este anexo 3, esses documentos, e, recebendo os documentos, diante das alegações do vereador professor William, que é o denunciante, em abrir mão dos atos de denúncia, a defesa entende que todas as provas necessárias para elucidar a questão já foram apresentadas, o que dispensa de imediato a necessidade de produção de quaisquer provas no sentido. Em relação à oitiva do denunciado, se a comissão considerar necessário, ele está disposto a depor, mas, tendo em vista a sua condição de saúde, nós podemos até fazer do jeito que for necessário. Porém, a defesa entende que não é necessário, haja vista que todos os documentos, as provas colocadas já foram aos autos. Então, a defesa, neste momento, ela abre mão de todos os atos de defesa, tendo em vista que os documentos apresentados já foram colocados, já são suficientes para elucidar a questão e condicionando essa dispensa ao recebimento dos documentos pela comissão. Com a palavra, doutor Alessandro. Presidenta, eu entendi perfeitamente a exposição do doutor Bernardo, só que antes, doutor Bernardo, eu só para constar aqui na ata, ficar bem claro, que o senhor, desculpa o excesso, mas o senhor dissesse de forma bem clara que, após deferimento dos pedidos de juntado solicitado, o senhor entende que, o senhor entende e concorda pela finalização da fase instrutória e já dando início, o senhor entende que foi concluído, entende estar de acordo com a conclusão da instrução. Sim. E já passando para a próxima etapa. Aí eu gostaria que o senhor mencionasse de forma clara para constar. Sim. E aí a presidente defere. A defesa entende que as provas apresentadas são suficientes, razão pela qual, condicionando ao deferimento do seu recebimento, a defesa abre mão e pugna pelo encerramento da fase de instrução. Isso. A senhora defere e defere a IANS. Com a palavra, o vereador professor William Barcelos. Obrigado, Terezinha. Compreendi, né, os pedidos da defesa, é isso mesmo. Há um condicionante, ou seja, a comissão recebendo esses documentos que foram apresentados, a defesa abre mão dos prazos processuais. Em relação à oitiva do vereador Juliano Marques de Lacerda, eu entendo que na peça inaugural não foi requerido depoimento pessoal, o Decreto-Lei 201 não exige, e eu não tenho, então, intenção de pleitear aquilo que não foi nem pedido e nem que é exigido. Então, se a defesa também compreende que, pelas razões de saúde, se os fatos já estão elucidados com os documentos apresentados, eu não vejo motivo para não encerrar essa fase de instrução e dar sequência ao procedimento. Dessa mesma maneira que eu disse, que eu estou de acordo com a finalização da fase de instrução, a partir de que esses documentos sejam carreados e que seja declarado pela mesa. Eu também defiro esse pedido e passo agora ao relator. Presidente, aí a senhora menciona que defere o pedido no teor da defesa de conclusão da instrução após a juntada dos documentos pedidos pela defesa. Abro mão, né, dos prazos processuais e aguardo. Na verdade, a defesa vai requerer que faça o seguinte,
que a senhora defira o pedido de juntada dos documentos primeiro, porque aí já fica determinado que foi deferido a juntada dos documentos que a defesa trouxe. Sim. Aí depois pode concluir, com base ouvido o denunciante denunciado, concluir com a instrução. 2 atos, presidente. A senhora primeiro defere o primeiro pedido e depois declara a conclusão da instrução, consultando os pares da comissão. Então, defira a juntada dos documentos e passo agora ao vereador Chiquinho do Planalto. Também acompanha a presidente, deferido. Vereador Walter. Também acompanha a presidência também. Com a palavra, doutor Alessandro, nós deferimos a juntada dos documentos. Já deu o parecer vereador Chiquinho e vereador Walter. Favorável. E declaro encerrada a fase de instrução. Agora, presidente, declarada encerrada a fase de instrução, a senhora já pode, a defesa concordando, a senhora já pode abrir vista novamente para a defesa para as alegações finais. Então, nesse momento, abro vista para as alegações finais, doutor Bernardo. Senhora presidente, pela ordem, tendo em vista tudo que já foi dito, foi colocado, já deliberado, já debatido, a defesa pugna pela abertura de mão do prazo para alegações finais. Todos os documentos já foram juntados. A única preliminar que foi arguída em sede de defesa foi a da suspeição do denunciante, o que foi recebida. Então, todos os demais argumentos já transcritos na defesa são de exame especificamente de mérito, razão pela qual a defesa entende ser desnecessária a abertura de prazo para nova juntada de uma defesa que, pelos termos colocados, seria apenas uma reprodução do que foi feito. Então, a defesa dispensa o prazo para alegações finais, requerendo que Vossa Excelência defira e já determine prazo para que o relator emita o relatório final. Com a palavra, o doutor Alessandro. Presidente, eu vou discordar do doutor Bernardo e entender que ele realmente tem que apresentar as razões escritas, segundo a inteligência do artigo 5º, do inciso 5º, lá que diz: concluída a instrução, será aberto vista do processo ao denunciado para razões escritas, no prazo de 5 dias. Aí eu entendo que realmente Oi? 5. Mas claro que o senhor não precisa respeitar os 5 dias, até 5 dias. Então, se o senhor quiser apresentar a alegação amanhã, tá... Doutor, se o senhor me permite, o direito de apresentar as razões escritas é da defesa. Então, a defesa está abrindo mão desse direito. Se o senhor abrir mão, doutor Bernardo, o que vai acontecer? Vai abrir vista. A comissão vai ter que esperar 5 dias. Aí vai atrasar. Não. Se o objetivo é acelerar... Fica a critério, porque como eu já estou abrindo mão daqui, nesse momento, poderia até constar em ata a abertura de mão do prazo, já poderia se certificar. A exemplo do processo judicial, quando eu abro mão do prazo do direito de recorrer, eu automaticamente já pode se certificar o trânsito em julgado, porque eu abri mão do direito de recorrer. Mas fica a critério da comissão. Se realmente for aberto vista para alegações finais, a defesa pode sim trazer até amanhã mesmo um documento à parte especificando essa questão. Fica a critério da própria comissão. Sim. A minha sugestão, presidente, então, no caso, como o dinâmico doutor Bernardo conseguir apresentar as razões escritas até amanhã, aí já passa a bola para o relator fazendo o relatório final. A semana que vem a gente já pode, que hoje é quarta, quinta, acredito que a semana que vem a gente já faz a sessão de julgamento relatório e a sessão de julgamento. Ok? Então, a senhora abre vista para a defesa a partir desse momento
e ele tem até 5 dias. Provavelmente ele entrega antes, a gente já passa para... Oi? Para a gente não perder também tempo, né? O processo está pronto, está montado? Tem as atas, né? Não, perfeito, tranquilo. Não. Doutor, pode abrir Pode vista a si abrir mesmo. vista? Pode abrir vista a si mesmo. Não tem problema, porque, como já foi dito aqui, nós iremos apenas reiterar os termos Sim, da tranquilo. defesa. Então não há necessidade de compulsar Sim, nenhum documento dos autos, ok. só tem documento meu lá. Sim. Então, aí a senhora abre vista, ele junta e depois a gente só não tem condições de já marcar a sessão da votação pelo fato do relator ter o tempo hábil dele para estar fazendo relatório. Apresento, então, abro vista para o doutor Bernardo, advogado de defesa, para apresentar as razões escritas. De acordo? De acordo. Então, se não há mais nada a discutir nessa tarde, declaro encerrada essa sessão.